Oi, pessoal, tudo bom? Vamos então a mais uma aula online. Hoje vamos falar sobre o tema do flúor e as suas utilizações em odontologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é o mecanismo de ação do flúor. Então, por que é importante o flúor? A gente tem então as bactérias que, quando elas vivem em equilíbrio, elas não causam nenhum malefício à nossa saúde oral, né? À nossa saúde bucal. Mas, quando as bactérias elas começam a aumentar a sua proliferação, né? E como que elas fazem isso? Quando tem uma quantidade acima do normal de biofilme. Então, essas bactérias, elas comem esse biofilme, esse açúcar, e produzem ácidos que desmineralizam a estrutura dental. Então, a nossa saliva acaba tendo um pH crítico, onde há cada vez mais a perda de minerais. Quando a gente tem a presença do flúor na nossa saliva, o que acontece é que a gente muda os valores críticos do pH da saliva e a gente tem uma precipitação de fluorapatita. E essa precipitação, ela acaba contrabalanceando a perda de minerais. Então, ela retarda o desenvolvimento das lesões. Então, por isso que o flúor é tão importante, porque ele retarda o desenvolvimento das lesões e contrabalanceia a perda de minerais. Para vocês terem uma ideia, tá? O pH crítico da saliva é 5,5. Quando há flúor na saliva, esse pH, ele crítico, ele diminui para 4,5. Isso quer dizer que a gente precisa ter um pH ainda mais ácido para que tenhamos a desmineralização da estrutura dental. Então, na prática, o que acontece? Quando a gente tem o flúor no meio bucal, a gente diminui a desmineralização da estrutura dental, porque o nosso pH crítico, ele se torna ainda mais baixo, então fica mais difícil de ter essa desmineralização. E em pH neutro, o flúor aumenta o potencial remineralizador da saliva. Então, ele protege dessas duas formas. Ele aumenta o potencial remineralizador da saliva e ele diminui a desmineralização do esmalte e dentina. Sabendo então da importância do flúor, né, no nosso meio bucal, agora a gente vai conhecer quais são os meios coletivos e individuais do uso do flúor pelos cirurgiões dentistas e pela população em geral. Primeira coisa, a água abastecimento público é um elemento essencial de promoção de saúde. Segundo as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o acesso à água tratada e a fluoretação é fundamental para as condições de saúde da população. Assim, viabilizar políticas públicas que garantam a implementação da fluoretação das águas, ampliação aos municípios com sistemas de tratamento, é a forma mais abrangente e socialmente justa de ter acesso ao flúor. Nesse sentido, desenvolver ações intersetoriais para ampliar a fluoretação das águas no Brasil é uma prioridade governamental. Então, a água de abastecimento fluoretada, ela é considerada uma ação de promoção de saúde e é a maneira mais socialmente justa de todos receberem acesso ao flúor. Por quê? Porque está diretamente na água que a pessoa consome. Então, quando ela vai fazer um bochecho, quando ela vai tomar água, né? Isso tudo, ela tem a capacidade de receber os benefícios do flúor, independente do grau de instrução da pessoa, independente do contexto socioeconômico, independente de qualquer coisa. Então, a gente acaba tendo uma política de promoção de saúde extremamente justa. Os produtos que podem ser adicionados à água são o fluoricicato de sódio ou ácido fluorsilício. Vai depender do local, né, e da disponibilidade, da facilidade do sistema de abastecimento para cada componente.
Esses produtos, eles são adicionados previamente na rede, depois da água ser tratada e enviada, e posteriormente a sua adição, ela é enviada, então, para a residência das pessoas. Em 1957, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que estabeleceu a lei da obrigatoriedade da fluoretação. Depois disso, em 1974, houve uma lei federal que garantiu a obrigatoriedade do abastecimento para todas as regiões do Brasil. Então, o abastecimento público de água fluoretada é obrigação da Constituição, de uma lei federal de 1974. Em relação à importância da água de abastecimento público fluoretada, a gente tem conferências nacionais de saúde, tanto de 86, quanto 94, quanto de 93. A gente tem a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem a Organização Mundial de Saúde. Todas elas falam a mesma coisa. Elas recomendam a água de abastecimento fluoretada como uma medida de alta prioridade para a prevenção e controle da cárie dentária. A primeira vez que a gente teve estudos sobre água de abastecimento fluoretada foi em 1945, nos Estados Unidos. Nesse primeiro estudo, eles conseguiram verificar o quê? A segurança, a praticabilidade e a eficiência da fluoretação. Como é que eles fizeram? Eles tinham uma cidade que eles já tinham a fluoretação natural. Eles compararam essa fluoretação natural com cidades controle, isso é, locais que não tinham a água fluoretada, e outras cidades que eles adicionaram, então, o fluoreto, né, antes de enviar a população, a rede de distribuição de águas. Então, a gente tinha uma cidade que já era previamente naturalmente fluoretada, uma artificialmente fluoretada e uma cidade sem nenhum flúor. E eles compararam ao longo do período como que houve a distribuição das cáries e as consequências dessa distribuição, como, por exemplo, a fluorose, quais eram os benefícios e os malefícios. E eles perceberam que as cidades que tinham naturalmente fluoretadas ou artificialmente fluoretadas, elas tiveram uma redução na incidência e prevalência de cárie. Então, baseada nesse estudo, verificou-se a segurança, a praticabilidade e a eficiência da fluoretação artificial. E o Centro de Prevenções e Controle de Doenças dos Estados Unidos acabou incluindo, então, a água de abastecimento público fluoretada como uma das 10 principais conquistas da saúde pública dos Estados Unidos no século XX. No Brasil, a nossa primeira experiência foi numa cidade chamada Baixo Gandu, no Espírito Santo, em 1953. O que a gente teve? Em 1953, foi verificado CPOD aos 12 anos dessa cidade. E a gente tinha um CPOD 8,6. Após 10 anos da fluoretação das águas, a gente percebe que houve uma diminuição para 3,7 o CPOD. A gente teve uma diminuição de 57% na média de CPOD em 10 anos de água fluoretada. Num estudo mais recente, do estudo epidemiológico do SB Brasil 2002-2003, a gente verifica que aos 12 anos, quem não possuía água fluoretada tinha um CPOD de 3,38. Já aos 12 anos, quem tinha água fluoretada tinha um CPOD 2,2. Então, tinha um dente a menos cariado, perdido ou obturado a menos do que quando a pessoa não tinha água fluoretada. Então, além da água de abastecimento público fluoretada ser uma grande vantagem, né, pela promoção de saúde e uma medida socialmente justa, a gente tem um custo de implantação e manutenção que eles variam mais, que de modo geral são muito baixos.
Para vocês terem uma ideia, o custo médio para São Paulo da fluoretação das águas era de 0,08 centavos ao ano por pessoa. Então, em 18 anos, a gente tem um gasto por pessoa por menos de 1,50 para que essa pessoa receba os benefícios da água fluoretada. Só para vocês terem ideia, tá? A gente tem, então, uma economia de R$ 348 ao ano por habitante nos serviços particulares e uma economia de R$ 83 ao ano nos serviços públicos. Então, além de garantir uma saúde bucal melhor, a gente acaba tendo uma economia, né? E fazendo tratamentos muito mais simples e menos invasivos. É de responsabilidade da vigilância epidemiológica verificar, então, os índices de CPOD a cada 5 anos para verificar a cada região os benefícios, né, que o flúor está conseguindo garantir para cada local. É importante saber que quem é responsável o teor adequado de flúor de cada região é a vigilância sanitária. Ela vai definir de acordo com a temperatura local da região. Então, para que não ocorra a hipofluoretação, que acaba não protegendo contra a cárie, e nem a hiperfluoretação, para que a pessoa exposta, né, a criança exposta, não desenvolva o grau de fluorose na dentição. A água de abastecimento público, na maior parte do território brasileiro, ela acaba tendo um nível de flúor de 0,7 ppm ou 0,7 miligramas de flúor por litro. Nas regiões mais frias, a gente tem uma adição um pouquinho maior, 0,8 ppm de flúor. A gente considera que o valor máximo que pode se utilizar é 1,5 ppm, mas o valor ideal é sempre 0,7 ou 0,8 nas regiões mais frias no sul do país. Outro modo da gente dar o flúor para a nossa população é a utilização dos dentifrícios fluoretados, né? Os cremes dentais. Qual que é a grande vantagem dos dentifrícios fluoretados? É que alia a remoção manual do biofilme com a escovação, mais a aplicação direta na estrutura dental do flúor. Então, a gente pode considerar os dentifícios como responsáveis pela diminuição da cárie, mesmo em países ou regiões que não possuam água fluoretada, pela capacidade, então, de remover mecanicamente e adicionar flúor diretamente na estrutura dental, o que aumenta a concentração do flúor na saliva e interfere, então, nesse processo de desmineralização. É considerado que os dentifrícios fluoretados, eles têm uma eficácia na redução da prevalência de cárie na ordem de 21 a 28%. Independente do composto utilizado, então a gente sempre vai ter o benefício de aumentar a concentração de flúor na saliva e diminuir então esse processo de desmineralização. E qual que são os compostos utilizados? A gente tem o fluoreto de sódio ou o monofluoresfato de sódio. E quem vai definir isso é a empresa que vai fabricar o produto. E ela vai verificar isso, ela definir isso vendo a compatibilidade do produto com os corantes, com os sabores que ela utiliza. Mas os dois, eles têm os mesmos benefícios, eles têm a mesma função e a mesma capacidade de prevenção. Desde que a gente utilize esses materiais na concentração ideal. E qual que é a concentração ideal? É entre 1.100 a 1.500 gramas de ppm de flúor. A gente considera que abaixo disso não é eficaz na prevenção de flúor, de cárie, tá? Então, aqueles dentifrícios fluoretados considerados infantis que possuem 500 ppm, eles são ineficazes na prevenção de cárie dentária e por isso não são mais utilizados.
O que vai modificar em relação à utilização para crianças é a quantidade de pasta utilizada, tá? Então, crianças pequenas, abaixo de 3 anos, elas devem utilizar 1 grão cru de arroz. Já um paciente adulto deve utilizar, então, uma bola de ervilha. Então, a quantidade de pasta é que vai modificar e não a concentração do flúor que tem nessa pasta. É importante então que se cuide com a quantidade, principalmente para crianças, porque se as crianças tiverem a ingestão frequente desse produto, elas podem desenvolver a fluorose nos dentes em desenvolvimento. Então, é fundamental que os responsáveis controlem a quantidade de pasta que as crianças utilizam na sua escovação e higiene dental. Escovação dental supervisionada indireta é aquela realizada por profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e educação infantil. Então, o profissional de saúde, ele atua apenas coordenando, planejando e avaliando as ações, mas ele não vai pegar a escova e mostrar para aquela criança como se escova. Ele não vai ele próprio orientar a ação, tá? Ele vai coordenar a ação. Ele vai explicar para os profissionais responsáveis como que se faz. E essa coordenação, então, o desenvolvimento da ação é feito diretamente pelo profissional responsável pelo desenvolvimento, geralmente os professores de educação infantil. E essa escovação, ela pode ser feita de semanal, quinzenal ou mensal. A escovação dental supervisionada direta, essa sim, ela é feita pelo profissional de saúde, tá? Pode ser dentista ou técnico em saúde bucal. Ela geralmente utiliza-se o quê? Evidenciadores. O que são evidenciadores? São produtos que evidenciam o biofilme dental. Então, ele vai mostrar onde está a sujeira para que aquela criança entenda onde que está a sujeira e possa melhorar a sua escovação. E como ela é feita pelo profissional de saúde, a gente geralmente trabalha com ações semestrais, bimestrais ou trimestrais. Então, se utiliza esse evidenciador, né? Geralmente se utiliza com cotonete ou pede para a criança fazer um bochecho, vai depender do tipo de produto que for utilizado. Existem produtos que devem ser passados dente a dente e existem produtos que, por exemplo, se bota uma pastilha na boca da criança e vai colorir a boca da criança onde está acumulado o biofilme. E essa coloração é muito importante porque auxilia no processo de visualização dos erros da escovação e ajuda ao profissional de saúde orientar quais são os problemas e como se deve proceder à higienização para que esses problemas não ocorram mais. Aqui a outra imagem, tá? Então, se vai corar um pouquinho mais rosa, um pouquinho mais roxo, vai depender do tipo de produto que a gente está usando, né? Da marca. Mas vocês podem verificar, então, sempre a coloração, né? Bem expressiva das regiões onde a gente tem o biofilme dental. Então, a grande vantagem da escovação supervisionada é que a gente tem a capacidade de orientar a escovação. Então, a gente tem uma melhora no padrão de higiene bucal, porque a gente orienta a escovação mecânica e a gente alia essa escovação ao acesso ao fluoreto. Então, a gente tem uma concentração de flúor na pasta dental que nos ajuda a combater, né, esse processo de desmineralização. A desvantagem que a gente tem da escovação supervisionada é o fato das dificuldades operacionais. Nem sempre é fácil deslocar um profissional de saúde a uma escola, por exemplo, para fazer essa ação. Nem sempre os profissionais responsáveis pela educação infantil, eles têm tempo ou disponibilidade para fazer essas ações de cuidado à saúde bucal.
Nós consideramos que a escovação dental supervisionada, ela é indicada para grupos expostos à água de abastecimento hipoconcentrada ou sem flúor, CPOD médio maior que 3 aos 12 anos, áreas com menos de 30% dos indivíduos de 12 anos estão livres de cárie, ou pessoas que são residentes de áreas mais pobres, então que tenham contexto socioeconômico desfavorecido. Sobre o enxaguatório bucal, a gente tem uma redução de 23 a 30% no aparecimento de cárie. Ele é uma concentração bem concentrada. E a gente tem dois tipos de bochechos que a gente utiliza. A gente tem o fluoreto de sódio a 0,05% com uso diário ou uma solução mais forte, que é o fluoreto de sódio a 0,2% com uso semanal. A gente pede para que a pessoa bocheche durante 1 minuto bem forte e depois ela expectore bem esse produto para não haver ingestão. Então, o modo de usar, né, se vai ser diário ou semanal, vai ser avaliado pelo dentista caso a caso. Então, qual que é a grande vantagem do enxaguatório bucal? É uma facilidade de aplicação e baixo custo, então não tem uma dificuldade de operacionalização. É só bochechar que a gente vai ter os benefícios do flúor. A desvantagem é que, dependendo da idade da criança, pode haver risco de ingestão do produto. E por isso, a gente só deve indicar o enxaguatório bucal para crianças que sejam capazes de cuspir o produto. A indicação é, então, grupos expostos à água de abastecimento hipofluoretada ou sem flúor, CPOD médio maior que 3 aos 12 anos, áreas com menos de 30% dos indivíduos aos 12 anos livres de cárie e pessoas com alto risco de cárie. Que a gente pode considerar, por exemplo, pessoas que usam aparelho ortodôntico, que é mais difícil de higienizar e podem aproveitar o benefício do enxaguatório bucal para finalizar e complementar os seus cuidados diários para manter a saúde bucal em dia. Outro modo da gente dar flúor para nosso paciente é utilizando gel. O gel ele é indicado para uso apenas profissional, então não é indicado dar nenhum gel para que o paciente utilize em casa. Não, ele deve ser utilizado apenas profissional em consultório dentário. Ele tem uma redução de 19 a 37% de cárie e pode ser acidulado ou neutro. Ele é aplicado, então, na população e pode ser feito de maneira semestral ou trimestral. Então, como que a gente utiliza? A gente utiliza numa moldeira, levando em boca durante 1 minuto essa moldeira. E quanto ao tipo de gel, então, se neutro ou acidulado, a gente tem indicações. O neutro, ele tem uma concentração de 2% de fluoreto de sódio. E ele é usado em crianças que têm restaurações, tá? Por quê? Porque o acidulado, ele acaba afetando restaurações estéticas e pode causar algum manchamento pelo fato de ter esse acidulado. Então, se a criança tem restaurações estéticas, a gente indica sempre o fluoreto de sódio neutro. Agora, se a criança não possui restaurações estéticas, a gente indica o gel acidulado, que tem a concentração de 1,23 de fluorfosfato acidulado. E o fato da gente ter esse ácido, a gente tem uma micro desmineralização, né, do dente, que ajuda a incorporar o flúor no dente. Então, é uma indicação a gente utilizar de modo geral, o gel acidulado. Então, quando a gente não vai utilizar o gel acidulado, somente quando tem restaurações ou, é claro, quando a gente tem um caso onde não é indicado a utilização de ácido. Por exemplo, uma criança que tenha abfrações, que tenha um quadro de
de exposição de dentina, tá? Mas, de modo geral, a gente utiliza o acidulado para todos, exceto, então, para esses casos de erosão, abrifração ou de restaurações estéticas. Quanto à técnica de aplicação, então, previamente, a gente faz uma profilaxia, como eu falei, é sempre feito o atendimento de consultório, né? Então, a gente atende a criança no consultório e faz uma profilaxia. Mantém a criança sentada, com a cabeça retinha. A gente coloca o flúor na moldeira e coloca só o suficiente para cobrir o fundo da moldeira, não precisa colocar um excesso de flúor, tá? Então a gente coloca o fundo da moldeira, porque na hora que a gente colocar em boca, esse flúor vai extravasar e vai na parte vestibular e palatal dos dentes, tá? Coloca a moldeira, geralmente a gente faz uma arcada por vez, tá? Nessa fotinho aqui superior é uma moldeira que já é propícia para fazer as duas ao mesmo tempo, tá? Mas geralmente a gente faz o quê? Uma de cada vez. Essa moldeira é individual. Então a gente coloca o material, leva em boca a moldeira, coloca o sugador e deixa a criança bem sentada, para que ela não engula a sua própria saliva enquanto está fazendo o procedimento. Após retirar a moldeira, a gente pede para cuspir e não joga água, tá? E pede para que a criança não se alimente e nem beba nada na próxima meia hora. Uma grande vantagem do gel é que não há risco de fluorose dentária, porque a gente acaba aplicando com uma baixa frequência. Então, ela aplica uma vez e depois ele só vai aplicar depois de outros meses, né? Então, não existe risco de fluorose dentária. Mas um cuidado que a gente tem que ter é o fato de evitar a ingestão do produto e, por isso, a recomendação do sugador e da cabeça sempre bem retinha para não ter nenhum tipo de risco de ingerir o produto e a criança se sentir em algum grau desconfortável. Na utilização dos géis, a gente tem indicação grupos expostos à água de abastecimento hipoconcentrada ou sem flúor, CPOD médio maior que 3 aos 12 anos, área com menos de 30% dos indivíduos de 12 anos livres de cárie, pessoas com alto risco de cárie e populações isoladas ou distantes de centros urbanos. Só para vocês saberem que existe a opção também de mousse. O mousse tem a mesma concentração, tá? E a mesma formulação, tudo igualzinho o gel. A diferença é que, pela consistência dele, tá? Conseguiu-se dar um melhor sabor ao produto. Então, ele também pode ser ácido ou neutro, tudo igualzinho, só que ele tem um sabor um pouquinho diferenciado e geralmente mais aceito pela população em geral. Os vernizes, eles são um material que adere à superfície dentária e libera flúor por um tempo maior, enquanto ele fica grudado no dente. Uma grande vantagem do flúor é que ele tem uma quantidade de ppm de flúor, né, muito alta. Então, ele tem 22.600 ppm de flúor. Então, a gente percebe a diferença, né, na quantidade de flúor que esse material ele possui. A gente chama de verniz fluoretado de sódio a 5% e ele tem uma redução da cárie dentária de 30% a 63%. O verniz é aplicado, então, de 2 a 4 vezes, né, em cada região, e vai depender, então, do manual do fabricante e também do diagnóstico e conduta clínica do profissional. Esse material, ele acaba promovendo um rápido selamento dos túbulos dentinários e depósito de fluoreto de cálcio na superfície dentária. Então, ele acaba contribuindo para a formação de fluorapatita a longo prazo e protege o dente da agressão de ácidos. É como se ele criasse uma película protetora para o dente. Então, aquele dente que está começando uma desmineralização, ele acaba criando uma película protetora com o verniz e impede que a gente tenha agressão de ácidos ali e não ocorra mais a desmineralização. A grande vantagem desse produto é que é uma aplicação local e, por isso, não há nenhum risco de ingestão e não há risco de fluorose.
Já a desvantagem é que precisa ter uma limpeza prévia bem feita, precisa ter uma secagem bem feita e precisa ser feito no consultório de maneira bem feita, porque senão esse material ele não adere ao dente. Em relação a como se aplica o produto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então lembre-se que é um produto que a gente aplica em consultório, a gente vai fazer uma profilaxia na região que vai ser aplicada, limpando bem toda a área. Após isso, a gente vai secar bem os dentes e fazer um isolamento relativo bem eficiente. Não pode ter umidade, não pode ter contato com a saliva, porque senão o produto não adere ao dente. Após fazer então esse isolamento relativo bem eficiente, a gente vai aplicar o produto, pode ser com microbrush. É sempre bom a gente agitar o produto antes de fazer a aplicação, para que ele esteja bem misturadinho, né? Não tenha perigo de estar acumulado, separado. Então a gente balança o produto e depois a gente bota um pouquinho, uma gotinha no microbrush e passa por toda a superfície dental, tá? Toda a superfície necessária. Depois disso, a gente remove os algodões e libera o paciente. Não é necessário jogar, não é necessário fotopolimerizar, não pode-se utilizar água após a aplicação do verniz. Por quê? Porque o material, ele endurece com o contato com a saliva. Então, se a gente fizer qualquer coisa, a gente pode ajudar a remover a película de verniz que está sendo criada ali no dente. Tem que lembrar que a gente tem algumas recomendações para falar para esse paciente. E quais são elas? A gente tem que evitar comer nas 2 horas seguintes à aplicação do verniz e evitar escovar os dentes que foram aplicados nesse dia. Tanto escovar quanto passar fio dental, para evitar que a gente possa remover essa película que está se criando. Então, a gente tem que lembrar que a instrução de higiene bucal associada à escovação supervisionada e utilização de floretos mostram efeitos positivos na prevenção da cárie. Então, a gente considera que são algumas indicações, grupos expostos à água de abastecimento hipoconcentrada ou sem flúor, com presenças de mancha branca, tá? Ou pessoas com alto risco de cárie, que já estão com a presença de mancha branca também, ou pessoas que estão com hipersensibilidade dentinária, porque essa película acaba formando, aderindo ali ao dente e formando uma película protetora que pode ajudar a diminuir a sensibilidade da pessoa. A gente também tem alguns materiais que são liberadores de flúor. Esses materiais foram desenvolvidos para restaurações, né? Mas eles têm o benefício de liberar flúor durante a vida desse produto. A gente tem o cimento ionômero de vidro, que pode ser o convencional. A gente tem o cimento ionômero de vidro de alta viscosidade. A gente tem o cimento ionômero de vidro modificado por resina. E a gente tem o cimento de ionômero de vidro, que é utilizado para cimentação, tá? Então, qual que é a grande vantagem desses produtos liberadores de flúor? Que eles têm a capacidade de recarregar o flúor desse material pela exposição tópica do flúor. Quer dizer o quê? Que a gente tem lá um produto que já tem flúor e toda vez que a gente escovar o dente, a gente acaba recarregando aquele material. E isso faz com que esse dente, né, que esse material tenha um reservatório de flúor que pode ser liberado ou armazenado, garantindo então uma capacidade protetora nesse dente que está com esse produto. A gente considera então que o cimento ionômero de vidro é um material restaurador com potencial anticárie e é um ótimo material para selamento de fóssulas e fissuras, assim como material de colagem de bandas ortodônticas, quando a gente utiliza então o ionômero de cimentação, e também pode ser um tratamento definitivo quando a gente utiliza um material de alta viscosidade no tratamento restaurador atraumático, que é o ERT.
A grande vantagem desse produto, então, é a liberação de flúor constante e a capacidade de recarregamento de flúor do material. Já a desvantagem é que, se a gente comparar esse produto com outros produtos restauradores, as pesquisas nos mostram que ele tem um menor potencial de retenção do que outros materiais com a mesma função. E também, quando a gente utiliza principalmente um sieve convencional, a gente tem uma qualidade estética não tão boa. Quando a gente trabalha com um sieve convencional, por exemplo, ele não tem cor, ele é branco. Então, nem sempre a gente consegue uma qualidade estética do procedimento. Mesmo aqueles que também têm cor, que a gente tem esses materiais modificados por resina, mas é uma cor única. Então, a gente vai fazer uma restauração e essa restauração é uma cor A3 e ponto. Né? A gente não consegue trabalhar a estética com esse material. Mas ele é maravilhoso e a gente tem as nossas indicações. Então, a gente utiliza esse material com pacientes com alto risco de cárie, né? Ou com pacientes que não utilizam regularmente dentifrícios fluoretados e para fazer, muitas vezes, adequações bucais. Sobre suplementos para uso individual na gestação e na infância. Simplesmente a gente não usa. Por quê? Porque há outras fontes de fluoreto muito mais fáceis, né, de utilizar e com resultados garantidos. Não tem pesquisas que mostrem que a suplementação de flúor faz algum benefício para a formação de dentes ou deixem os dentes mais fortes durante a infância, tá? Então, por isso, não é necessário utilizar e não é recomendado utilizar nenhum tipo de suplemento para flúor. Os métodos de adição de flúor devem ser apenas esses que eu citei na aula. Então, os dados que eu passei nessa aula são baseados no livro que é o Guia de Recomendação para Usos de Fluoretos no Brasil, do Ministério da Saúde. Então, vocês podem verificar, né, todo o conteúdo dessa aula nesse guia aqui, certo? Então, sobre flúor é isso. Agradeço muito a atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada, pessoal!